A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos novamente aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, uma fonte de aprendizado. Meu nome é Persiliana e eu faço parte da equipe de professores aqui da EBD, na cidade de Londrina, no Paraná. E com alegria estamos aqui já num novo trimestre, o terceiro trimestre desse ano. Aquilo que a gente sempre fala aqui, se você ainda não se matriculou, ainda não faz parte como aluno da EBD, ainda está em tempo. Estamos praticamente iniciando esse terceiro trimestre, dá tempo de você ainda participar de aulas preciosas que teremos nesse trimestre. Estamos estudando um tema importantíssimo, um tema muito marcante, que fala muito ao nosso coração, textos conhecidos, mas a cada lição da EBD, para nós sempre vem novidade, sempre vem conhecimento, e por isso que a escola dominical é algo tão importante para nós. Então, o nosso tema é a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. A igreja de Jerusalém, o que acontecia lá, o que aconteceu, ainda é real para os nossos dias. Ainda nós temos esta igreja como um grande exemplo para a igreja nos dias atuais. E então nós estaremos vendo aqui o texto áureo, é Atos capítulo 4, versículo 31, que diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E a verdade prática, irmãos, a gente sempre deve prestar muita atenção, porque ela dá um norte para a nossa lição, para o nosso estudo. Uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. O texto que a leitura bíblica que dá um embasamento para a nossa aula é o capítulo 4 de Atos, que vai do versículo 24 ao 31. A gente não vai ler para adiantar a nossa lição, porque eu creio que todos os irmãos com certeza já devem ter lido esse texto. E a nossa introdução traz assim: nesta lição, nós veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo, como é que ela se comporta. A partir do capítulo 4, versículo 24 a 31 do livro de Atos, nós encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém. Qual é essa marca? A perseverança. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo em meio ao fogo da provação. 1 Pedro 4,12. Essa igreja suporta as provações, porque ela é cheia do Espírito Santo. Por causa do Evangelho, ela renuncia o seu próprio bem-estar e não aceita ficar na chamada zona de conforto, cruzar os braços e deixar a coisa ir. Na verdade, sem a capacitação do Espírito, o corpo de Cristo não suporta as provas para suprir a sua missão no mundo. Outra marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é a sua capacidade de orar com poder e, por isso, impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, capacita-a a testemunhar de maneira eficaz. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho com poder. E por isso ela se torna relevante para o mundo. Então, aquela igreja realmente era uma igreja que houve um destaque muito grande, porque nós todos sabemos ao redor daquela igreja o que é que estava acontecendo.
ali em Jerusalém. Todos nós conhecemos. Então, realmente, ela precisava ser uma igreja revestida do Espírito Santo para estar pronta a realizar o trabalho dela. E a nossa lição, ela vem com 3 pontos, né? Uma igreja perseverante, o primeiro ponto. O segundo ponto, uma igreja que ora com poder. E o terceiro, uma igreja ousada no seu testemunho. Então, vamos ver o que nós colocamos aqui para iniciar a nossa lição. Eu gostaria de comentar aqui dentro da introdução também, que no trimestre passado, que nós vimos, né, recentemente estivemos estudando sobre o livro de João, na lição de número 10, nós vimos sobre a promessa do Espírito, como essa promessa ela se cumpriu no dia de Pentecostes, capacitando os discípulos a fazer a obra da evangelização. Então, aqueles homens que eram, antes do Pentecostes, pessoas tímidas, inseguras, temerosos, medrosos mesmo, eles foram simplesmente transformados em pregadores audaciosos, cheios de poder e fé. Se tornaram homens corajosos. Realmente houve uma transformação. Na introdução, há um destaque aqui para a palavra perseverança. E Jesus, ele sabia muito bem a oposição que aqueles homens e mulheres daquela igreja, que eles iriam enfrentar após a partida de Jesus. Eu até queria ler aqui o texto de 1 Pedro 4, 12 a 14, que ele diz o seguinte, 1 Pedro, capítulo 4, versículo de 12 a 14. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozije e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então veja que aqueles homens teriam que estar realmente preparados, porque viriam as tribulações e toda opressão viria sobre eles. Então Jesus já havia dito isso a eles, já havia lembrado do que iria acontecer. Cristo enviou o Espírito Santo para fortalecer aqueles que são perseguidos por causa de sua fé. E o outro destaque que aparece também na introdução é a oração com poder. Para quê? Para ela dar força e capacidade e se tornar uma agência, aquela igreja, aquele crente que ele é revestido, ele vai se tornar uma agência contra o mal no mundo. Então, uma igreja perseverante. Ela começa dizendo que ela suporta o sofrimento. Já logo no início do capítulo 4 de Atos, nós vemos acontecer o que Jesus havia prevenido aos seus discípulos, o que iria acontecer a eles após a partida do Mestre. O Sinédrio foi tão arrogante ao prender Pedro e João. Era a responsabilidade oficial deles, supervisionar as questões religiosas dos judeus, porque eles eram homens estudiosos, homens preparados na lei. E então eles tinham essa preocupação de sempre supervisionar essas questões religiosas. Quando eles perguntaram para os discípulos, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isto? Foi uma pergunta tola, pois somente Deus tinha o poder de curar um coxo de nascença. Eles sabiam muito bem que o milagre era de Deus e que os apóstolos tinham curado aquele coxo em nome de Jesus. As ações e palavras de Pedro e João ameaçavam aqueles líderes religiosos que, na maioria das vezes, estavam mais interessados em sua reputação, na reputação pessoal deles, na sua posição,
do que realmente em Deus. Com a ajuda do Espírito Santo, Pedro falou corajosamente ao Sinédrio. Em vez de assumirem uma posição defensiva, os apóstolos falaram corajosamente a respeito de Deus, apresentando as boas novas àqueles líderes. Como traz a revista, somente uma igreja cheia do Espírito Santo irá perseverar, irá suportar as provas, as tentações, as injúrias, as afrontas que certamente virão. Essa igreja, ela não negocia os seus valores. Isso é importantíssimo nós falarmos. Em tempos de tamanha relativização de princípios, como nós estamos vivenciando, assistindo todos os dias, esse tema se torna até muitas vezes complexo de ser tratado. Eu me lembrei de Daniel, quando ele foi deportado em plena adolescência, e diz os estudiosos que ele deveria ter em torno de 14, 15 anos, né, para a Babilônia, onde ele estaria exposto a todo tipo de depravação moral e também religiosa. Daniel e seus amigos decidiram não se contaminar. Foram provados, mas resistiram com firmeza. As respostas dos discípulos em Atos 4,19, quando os sacerdotes lhes ordenaram a não pregar em nome de Jesus, deixa claro que eles não estavam dispostos a obedecer àqueles homens. Eles não iriam negociar a fé e tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus. Eles foram firmes. Os líderes religiosos se recusaram a crer em Cristo e continuaram tentando suprimir a verdade. O fervor e o zelo de Pedro e de João pelo Senhor eram tão fortes que eles não puderam calar-se, mesmo quando eles foram ameaçados. Que isto realmente venha servir de alerta para a igreja atual, a igreja brasileira, não é? Que nós vivemos sobre constantes ataques, ameaças na nossa fé. Jamais perder o princípio na qual esta igreja foi fundamentada. Nós sempre temos o hábito de dizer que a Bíblia continua e continuará sendo a nossa única regra de fé e prática. O que a Bíblia não dá abertura deve ser banido do nosso meio. Isso é muito sério. E também ela é uma igreja que ela está convicta da sua fé. Assim como a gente vê a convicção daqueles homens, João e Pedro, eles não temeram mesmo, né? Eles foram firmes. Então, a palavra convicção é muito forte, pois ela tira qualquer sombra de dúvida que venha a pairar sobre um determinado tema. Pedro e João eram considerados homens sem letras, não é? Eram doutos pela elite religiosa que se dizia tão culta, tão preparada. Mas ainda que eles fossem pessoas comuns, tiveram um relacionamento pessoal com Jesus, que lhes deu o quê? Poder espiritual para realizar um milagre que nenhum dos membros daquela elite religiosa havia realizado. Ou poderiam repetir aquele milagre. Portanto, quando eles declaram em Atos 4:20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, fica claro a convicção de fé daqueles homens. Vemos Filipe também pregando lá em Samaria e os sinais acontecendo, o poder de Deus sendo derramado naquele lugar. Vemos convicção nas palavras dos discípulos que caminhavam com Jesus ali a caminho de Emaús. Em Lucas 24:19, as coisas que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Olha a convicção deles, quer dizer, eles viram, eles comprovaram e eles não tinham nenhuma sombra de dúvida.
Uma igreja que ora com poder, orando com propósito. Sempre que nós estudamos sobre oração, isto nos é ensinado. Orar objetivamente, ter claro na nossa mente o que nós vamos falar com Deus. Oração com direção, com clareza, com alvo definido. Esse é um texto, né, de Atos 4, 23 a 37, que não se limita a nos dizer que eles oraram, mas nos mostra como eles oraram. É um louvor à soberania de Deus e depois é que eles fazem os seus pedidos. Em resposta a essa oração, Deus derramou o seu Espírito e deu à Igreja de Jerusalém coragem e amor. Orando em unidade. A unidade e a concordância na oração que marca preciosa para uma igreja. Creio que a maioria de vocês conhece aquela brincadeira que as crianças gostam de fazer, chamada cabo de guerra. Eu gostava muito de brincar com os meus alunos essa brincadeira. 2 grupos puxando numa corda em lados opostos, né? Uns para a direita, outros para a esquerda. A igreja, muitas vezes, ela precisa entender o poder da unidade. O texto de João 13:35 é muito emblemático. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A igreja é composta de pessoas diferentes, mas que precisam estar unidas no mesmo propósito. A prova mais convincente da realidade de Jesus Cristo que podemos apresentar é o nosso amor uns pelos outros. Quando os cristãos se amam mutuamente, como Jesus nos ama, todos sabem que nós o seguimos e que ele vive realmente. Vivemos no mesmo propósito, a igreja poderá realizar, então, quando a gente vive no mesmo propósito, poderá realizar o trabalho para o qual ela foi chamada, para o qual o Senhor fundou a igreja. Orando fundamentado na palavra de Deus. Orar, tendo embasamento bíblico, é o modo certo de orar. Deus vela pela sua palavra para a cumprir, é o que diz Jeremias capítulo 1, versículo 12. Esse é um texto que nós precisamos sempre ter em mente. Aquilo que está na Bíblia realmente é aquilo que eu devo orar. Fora daquilo que a palavra de Deus nos ensina e exorta, não tem bênção, não tem sucesso, não traz alegria, não tem promessa de Deus. É coisa de homem. Nós temos que nos firmar a cada dia no ensino da palavra de Deus. Conhecendo a Bíblia, a gente vai orar corretamente. Por isso que a gente ama tanto a EBD, porque aqui a gente aprende o que está na palavra, o que Deus nos orienta, como nós devemos orar e pedir ao Senhor. Terceiro ponto, uma igreja ousada no seu testemunho. Eu até penso, estudando essa lição, vendo a ousadia desses homens simples, né, como João e Pedro, simples pescadores, aqueles homens não tinham toda a parafernália que hoje nós temos nas nossas igrejas, né? Temos tanta tecnologia, tantas coisas, e aqueles homens não tinham nada. Era realmente o poder de Deus sobre a vida deles. Ousadia para enfrentar oposição ao Evangelho. Desde o início da igreja, ela enfrentou forte oposição. Já vimos no início da lição os religiosos mandando os discípulos para a prisão. Atos 4:3 diz: e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até ao dia seguinte. E o próprio Jesus já os tinha advertido sobre a perseguição que viria. Mas revestidos do poder do Espírito Santo, eles tiveram força suficiente para resistir aos opositores e pregar o Evangelho por toda parte. Ousadia no exercício dos dons espirituais. O texto de 1 Coríntios 14:12 diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Fica claro aqui, irmãos, que os dons foram dados para que a igreja fosse edificada,
fortalecida. Quando se prepara os homens para o exercício do diaconato, lemos em Atos 6, 3 e 5, que eram homens cheios do Espírito Santo. Toda e qualquer atividade a ser realizada na obra do Mestre deverá ser realizada, ser feita através de pessoas cheias, revestidas do Espírito Santo. A gente sempre diz aqui que na força do braço humano, por melhores intenções que tenhamos, não conseguiremos realizar a obra do Mestre sem estarmos revestidos com o Espírito Santo. Ousadia na exposição da palavra. Após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, aquelas pessoas simples passaram a ter ousadia, foram encorajadas de tal maneira que o Evangelho se alastrou rapidamente por todas as partes. A ousadia não é uma impulsividade inconsequente, não. Ela exige coragem para vencer os nossos medos, né? Somos humanos, temos medo, somos pessoas limitadas. E para fazer o que sabemos ser correto. Então, quando a gente tem ousadia que o Espírito Santo nos dá, a gente faz o que é correto. Portanto, a oração na igreja com os irmãos, a fim de receber poder e coragem do Espírito Santo, é necessária antes de partir para realizar qualquer atividade que for proposta. A pregação com unção do Espírito Santo, ela faz total diferença. A gente sempre diz isso, né? A oração faz a diferença. Quando uma pessoa realmente prega, cheia do Espírito Santo, é diferente. A gente, aquela pregação fica na nossa mente, às vezes ou você ouve no domingo, mas durante a semana ela está na sua mente, né? Você tem a lembrança dela. E a conclusão diz assim: nesta lição, vimos o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro, tinha problemas também. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sobre a capacitação do Espírito Santo. Se queremos, de fato, ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. Irmãos, está aí esta lição. Creio que pudemos ajudar um pouco a esclarecer algumas dúvidas. E a gente também aqui sempre diz que usamos como fonte de pesquisa, de bibliografia, né, para a gente reforçar mais as aulas, as lições bíblicas passadas. Tem muitas revistas que já passaram algum tempo e a gente recorre a elas. Também eu gosto de usar o guia de leitor da Bíblia, o comentário devocional da Bíblia e também a teologia sistemática do Stanley Orton, eu gosto bastante de usar, e também as nossas Bíblias de estudo. Uso bastante a Bíblia Pentecostal, a Bíblia Plenitude, a de aplicação pessoal e assim, um direcionamento que Deus nos dá para a gente estudar e estar embasando melhor as nossas aulas. Que Deus abençoe a todos e uma boa aula. A paz do Senhor.